pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila Marques, eu sou professora e advogada, tenho doutorado pela PUC Paraná, mestrado pela PUC São Paulo e estou aqui hoje especialmente para os meus alunos da especialização para gravar alguns vídeos, algumas videoaulas sobre metodologia. Pessoal, nós iremos desde a escolha do tema, que é mais básico, passando por objetivos gerais, por técnicas de pesquisa, pelos métodos comparado, dedutivo, e chegaremos, passaremos pelas normas normativas da BNT e chegaremos até métodos de escrita e dicas para que você escreva melhor, certo? Pessoal, é muito importante que vocês anotem o meu e-mail, camilaspmarques@gmail.com, me enviem dúvidas, me enviem os seus projetos, os seus trabalhos, as suas monografias, para que eu possa auxiliá-los nesse processo, nessa caminhada. Nós estamos juntos com certeza, tá? Os slides que eu tenho aqui também no meu computador, esses slides que eu estou usando hoje, serão enviados por meio da secretaria para vocês também, e se alguém não receber, pode solicitar via e-mail que eu terei o maior prazer em respondê-los, tá bom? Bom, vamos lá. O nosso primeiro tópico é a escolha do tema. Escolha um tema para você estudar, aquele tema que você tenha afinidade, um tema que você goste de estudar. Consulte sobre esse tema os periódicos lá no portal CAPES Periódicos, artigos científicos de revistas de periódicos importantes, vai na base da Cielo, tudo isso você consegue online facilmente, são plataformas abertas para você conseguir, então, achar artigos científicos e verificar se esse tema realmente desperta o seu interesse. Tem que ser um tema que você tenha afinidade, porque você vai passar vários meses com esse tema. É claro que não pode ser aquele tema que te desperta muita paixão. Se ele te despertar muitas paixões, aí você pode ter um certo problema para ter um olhar um pouquinho distante do seu objeto de pesquisa, certo? Mas, se é um tema que você gosta, que você possui afinidade e consegue analisá-lo de forma tranquila, esse com certeza é o seu tema. Assista palestras também, vá para congressos, consulte jurisprudência, veja os boletins dos tribunais, os sites atualizados e tenho certeza que estudando um pouco sobre os diversos temas que você tem à sua frente, você com certeza vai achar algum que te desperte interesse, certo? Pessoal, vamos lá. Além disso, tá? Você não precisa inventar roda no seu trabalho de monografia. Você não precisa fazer uma descoberta fenomenal que nunca antes a humanidade, enfim, cogitou. Você não precisa fazer algo assim sensacional, dessa forma tão inédito assim. Pelo contrário, pessoal? Você vai pegar um tema que você tem afinidade, um tema que você gosta de estudar e você vai lançar um olhar seu sobre esse tema. E claro, você tem que ver se esse tema desperta algum tipo de curiosidade, porque esse tema, e aí já até passando para o próximo tópico, ele deve ser específico, deve ter um recorte. Esse tema deve ser afunilado. Então vejam, pessoal, eu não posso abordar algo geral. Contrato de compra e venda, teletrabalho, enfim, tudo bem. Esses são temas legais, mas são temas muito gerais, muito genéricos. Eu preciso sempre especificar muito o tema, fazer um recorte. E para fazer esse recorte, nada mais legal do que você encontrar um problema de pesquisa, E esse já é o terceiro ponto da nossa aula. O que é um problema de pesquisa? Problema de pesquisa é um questionamento, é uma questão que você suscita, que você levanta a respeito da questão. Então vejam, você precisa de um tema que você realmente goste, Um tema que você goste, um problema de pesquisa que é essa questão a ser suscitada sob um aspecto do seu tema que você gosta, um questionamento. E ainda você precisa também saber onde quer chegar. E aí nós partimos para os objetivos, que é o quarto ponto dessa videoaula. Onde você quer chegar? Quais são os objetivos do seu trabalho? O objetivo geral é a espinha dorsal, já diria Umberto Eco, Esse livro sensacional do Umberto Eco é Como Escrever uma Tese, Como Fazer uma Tese. Este livro é um clássico e você deve ler antes de iniciar o seu projeto, o seu trabalho monográfico. Umberto Eco vai dizer que o objetivo geral é a espinha dorsal do seu trabalho. Pessoal, além disso, vejam então, você vai precisar levantar dados, coletar informações, fazer um levantamento bibliográfico e somado a isso, você precisa dar uma contribuição crítica com base nesses autores e com
com base no seu próprio olhar, na sua própria reflexão crítica a respeito. Sempre tendo em mente esse objetivo geral que você busca, certo? Sempre tendo em mente esse objetivo geral, tá? Pessoal, olha só. Exemplos de temas não delimitados, não recortados, né? Vamos lá. Contrato de compra e venda, feminicídio, a indenização por dano moral. Esses temas assim, pessoal, eles estão muito amplos. Eles são bons temas, mas eles estão muito amplos. Eles precisam de recorte. Vamos lá para alguns exemplos, onde ficam, né, por meio dos quais ficam bem evidenciados o que é um recorte, o que é um tema que tem um problema. Veja, eu tenho que ler o seu título, ler o seu tema e saber qual é o seu recorte, identificar que é um tema específico, identificar o que você busca estudar, qual aspecto, qual questionamento, e aí, né, a palavra questão sempre ligada a problema de pesquisa, qual questionamento você busca com a sua pesquisa, com o seu trabalho. E neste caso, uma pesquisa institucionalizada aqui na pós-graduação, uma monografia da especialização para se tornar especialista na sua área. Então, veja só. Exemplos de temas bem delimitados. O reconhecimento das uniões poliafetivas como entidades familiares no Brasil. Vejam, esse é um tema muito bem delimitado. As uniões poliafetivas são ou não são reconhecidas no Brasil, né? Devem ou não ser reconhecidas no Brasil? Esse é um questionamento que surge diante desse tema. Como entidades familiares no Brasil? São ou não são entidades familiares, né? Então veja que pelo título eu já consigo ter um recorte muito bom. Outro tema importante. A ata notarial como meio de prova no Código de Processo Civil de 2015. A ata notarial já existia antes do Código, a gente sabe disso. Tudo bem, já era utilizada como prova, mas agora ela está expressa no CPC de 2015. Agora não, né? Já faz bastante tempo, né? O CPC de 2015 trouxe expressamente essa disposição, esse meio de prova. Ele disse expressamente que a ata notarial é meio de prova. Modificou alguma coisa no seu tratamento? Né? Valorizou o instituto? O que aconteceu a partir desse entendimento? Então, poxa, bacana também. E é um tema específico, a ata notarial como meio de prova no Código de Processo Civil de 2015. Outro tema agora no direito tributário. ICMS e a guerra fiscal. A entre parênteses, constitucionalidade dos incentivos fiscais concedidos de forma unilateral por parte dos estados e do Distrito Federal. Mais específico, impossível. O próprio nome já diz, né? Já diz qual vai ser a discussão ali travada no trabalho. Outro tema ainda muito legal, a responsabilidade civil dos filhos e do Estado no abandono afetivo inverso. Então, qual é a responsabilidade? Isso gera indenização? Não gera? Que tipo de responsabilidade civil a gente tem, a gente pode falar quando trata do abandono afetivo inverso? Vejam, lendo esses temas aqui, eu já sei quais são os problemas de pesquisa, eu já sei qual é o recorte, fica muito bem identificado. Então, sempre pensar em um tema que você goste, que você tenha afinidade, porque você vai caminhar com esse tema durante muito tempo, e que seja um tema específico, bem recortado, que o seu problema de pesquisa apareça no tema. Você vai pegar um aspecto que suscite questões e você pega esse grande questionamento que é suscitado, essa polêmica, esse grande questionamento que é suscitado a respeito do seu tema, né? E vai conseguir aí descobrir o seu problema de pesquisa, certo? E ressaltando um pouquinho o objetivo geral que eu disse para vocês, que é a espinha dorsal de um trabalho monográfico, enfim. E apesar do Humberto Eco chamar de tese, né, não é só tese de doutorado, dissertação de mestrado, ou monografia de especialização, ou trabalho de conclusão de curso na graduação. Esse livro ele é universal, digamos assim, é um clássico, né, que serve para todos esses trabalhos. Inclusive para a gente escrever artigos científicos também, ele é excelente. Vejam, então, objetivo geral. Objetivo geral, definição com precisão e clareza do que se pretende, meta e propósito principal com a pesquisa. Coerência com a justificativa e o problema proposto. Vejam, a justificativa do seu tema é o porquê esse tema é importante, por que ele deve ser estudado, por que ele é importante não só para a comunidade, mas também para o direito. Cuidado com temas que não são jurídicos, com temas que não
né? Você pode, a interdisciplinaridade é super bem-vinda, a gente já vai falar disso mais um pouquinho, mas cuidado com temas que não são jurídicos, né? A sua monografia tem que ser jurídica. Então veja, você justifica, você sempre tem uma justificativa a respeito do tema, porque é importante para a comunidade e para a academia jurídica estudar este tema. E também o problema, nós já falamos, seu problema de pesquisa. Então veja, você tem que analisar o seu objetivo geral, que é aquilo que você pretende com a pesquisa, que nós dissemos que, de acordo com Humberto Eco, é a espinha dorsal que sustenta o seu trabalho. O seu objetivo geral, pense, está ou não está coerente com a justificativa, com a relevância do seu tema, do seu trabalho, da sua pesquisa, e com o problema de pesquisa, com o recorte, com a grande questão que esse trabalho suscita. Está ou não está de acordo? É isso que você tem que pensar. Certo, pessoal? Então, exemplo aqui exemplo de um objetivo geral, que foi, na verdade, o objetivo geral da minha tese de doutorado. Veja só. Esboçar mecanismos institucionais dialógicos para o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, com inspiração em engrenagens de diálogos estrangeiras, canadenses e neozelandesas. Então vejam só, aqui eu disse muito claramente qual é o meu objetivo geral: esboçar engrenagens, mecanismos mais dialógicos para o sistema de controle de constitucionalidade brasileiro a partir dos mecanismos lá da Nova Zelândia e do Canadá. Esse é o meu objetivo geral. E vejam, quando eu escrevi a minha tese de doutorado, a todo momento eu tive que voltar para esse objetivo geral. Por quê? Eu tive que voltar para o objetivo geral para não cair no encantamento acadêmico, né? Eu gostei muito dessa expressão quando eu vi a professora Vanice Vale, né, do Rio de Janeiro, tratando dessa questão. Gostei muitíssimo dessa expressão, fiquei com ela na cabeça. E vejam, encantamento acadêmico, você se encanta por vários temas, né? Você, no seu estudo, você busca vários livros, vários artigos científicos, mas em todos esses livros, em todos esses artigos científicos, em todo esse material, sempre tem uma nota de rodapé de um outro autor, e daí você busca esse outro autor, e uma nota de rodapé, uma observação, enfim, sobre algum outro tema. Você se empolga muito e vai buscando outras fontes. Daí você lê um outro artigo, nesse outro artigo também tem uma outra nota de rodapé, e por aí vai. São tantas notas de rodapé, tantas indicações, tanta bibliografia que não é tão específica do seu problema de pesquisa, que não diz respeito ao seu objetivo geral, mas é tanta coisa legal que tem pra gente estudar. E como é bom estudar, né? Ainda mais quando a gente trata de um tema que a gente gosta, de uma área que a gente gosta, de algo que a gente acha bacana. Então vejam, pessoal, é muito fácil você cair no encantamento acadêmico. Cuidado com esse encantamento acadêmico, muito cuidado. Vejam, você não pode se encantar por tudo que você vê, você tem que lembrar do seu objetivo geral sempre, porque senão você vai fugir do seu tema. Na hora a banca vai te questionar sobre isso, o seu leitor vai achar estranho e, quem sabe, até o seu trabalho não seja aprovado se você foge muito do tema. O seu tema por isso o tema é específico, o seu problema é específico, e você tem que utilizar aquelas questões, aquelas obras, enfim, que são necessárias para o teu objetivo geral. Então, o teu objetivo geral é algo que você imprime e cola, né? Algo que você, assim, estampa, é algo que você deixa na nota, né, ali nos stickers ali do seu computador, naquela anotação na área de trabalho do seu computador. Ou que você anota e escreve num post-it, e coloca perto do seu escritório, ali perto, cola na tela do computador, enfim, no cantinho, ou deixa na sua mesa de estudos em casa, enfim, no seu escritório. Por quê, pessoal? Porque você não pode sair do seu objetivo geral, sob pena de perder o foco da sua pesquisa, acabar abordando outros temas que não dizem respeito à sua pesquisa, certo? Pessoal, além disso, além do objetivo geral, nós temos objetivos específicos. Objetivos específicos, eles nada mais são do que uma correspondência com seus capítulos, com aquilo que você vai abordar no trabalho. É o desmembramento necessário para você alcançar o objetivo geral. Então, existe o objetivo geral, aquele que você vai gravar e não esquecer, né? Anotar, sempre, sempre, sempre olhar. Mas existem os objetivos específicos do seu projeto de pesquisa. Aqueles objetivos que você coloca como necessários, objetivos menores, específicos, como necessários para se atingir o seu grande objetivo, né, a sua espinha dorsal do trabalho, nas palavras de Humberto Eco, o seu objetivo geral, então, tá?
Vejam, os objetivos específicos são as etapas nas quais são divididas a sua pesquisa. Nada mais é do que um desmembramento do seu objetivo geral. E em conjunto eles levam ao cumprimento do seu objetivo geral. Então veja, por exemplo, na minha tese de doutorado, primeiramente eu analisei as características do constitucionalismo dialógico, desse constitucionalismo mais dialógico que está presente nesses outros países, né? Porque para acabar ali com aquela dicotomia, para tentar, não acabar obviamente, mas solucionar um pouco, trazer soluções mais dialógicas para aquela dicotomia aí, muito entre aspas e muito a grosso modo, todo o poder aos juízes, todo o poder aos legisladores para interpretar a Constituição, enfim, como uma forma de meio termo a essa teoria, o constitucionalismo dialógico, um diálogo entre poderes dentro do controle de constitucionalidade. Então eu trouxe os teóricos desse tema, certo? Na sequência, eu fiz um outro capítulo, que foi cumprindo o meu segundo objetivo específico, sobre o sistema canadense, que é dialógico. Num terceiro momento, num terceiro capítulo, eu abordei o sistema da Nova Zelândia, que é um sistema de controle fraco de constitucionalidade, mas que, enfim, também é considerado por alguns autores como dialógico. E depois, no final de tudo, é que eu abordei o sistema brasileiro e trouxe os esboços de soluções dialógicas para o sistema brasileiro. Então, vejam aqui essas etapas cumpridas ao longo do processo, objetivos específicos que levam ao cumprimento do meu objetivo geral, certo? Pessoal, além disso, nós temos que pensar em qual método nos ajuda a atingir o nosso objetivo proposto. Qual metodologia eu posso utilizar para atingir o objetivo proposto? Veja só, pensem assim, você tem um problema de pesquisa, esse problema deve ser investigado. O que soluciona isso? O que traz as ferramentas necessárias para você investigar esse problema? O que será que traz? Vejam, isso também é muito importante, é a metodologia, o método que você utiliza sempre visando alcançar aquele objetivo geral proposto, certo? Então vamos lá para falar um pouco agora, já passando para outro tema da nossa aula, de métodos de pesquisa. O primeiro método é o método indutivo. O raciocínio parte de um fato particular, de um caso concreto, até atingir uma conclusão de ordem geral. Então você parte de uma premissa mais específica, de algo mais específico, e depois você vai alargando as conclusões. Então, seu primeiro capítulo vai tratar de algo bem específico, e depois ele vai, então, alargando e tratando nos próximos capítulos das premissas maiores, enfim, de algo mais geral. Então, vejam, o raciocínio parte de um fato particular até atingir uma conclusão de ordem geral. A gente não costuma utilizar tanto assim esse método no direito. Nós usamos mais o método dedutivo. Por quê? Porque, em regra, nós partimos, claro que pode usar o método indutivo também, não tem problema nenhum, obviamente, mas o mais comum entre os acadêmicos de direito é o método dedutivo. Quando você parte de uma ideia geral, de algo maior, e aí sim vai especificando para se chegar a conclusões particulares. Então, parte de uma ideia maior para depois se especificar. Além disso, pessoal, você pode ainda utilizar o método comparado. E aí você pode aliar o método comparado com um dos outros dois que nós vimos antes, o indutivo ou o dedutivo. Método comparado. Pesquisas legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais de outros países. Mas para de fato utilizar o método comparado, é claro que você precisa estabelecer quais vetores você fará a comparação. Em relação a quais vetores você fará essa comparação. Você tem que estabelecer vetores idênticos. Então, para comparar de um país para o outro, de um ordenamento jurídico para o outro, você tem que estabelecer quais são seus vetores de comparação, quais são suas categorias de comparação, sob pena de se tornar impossível uma comparação, certo? Além disso, pessoal, gostaria aqui de dar uma dica em relação ao direito comparado. Muito cuidado com transplantes jurídicos. Você não pode simplesmente estudar um ordenamento jurídico estrangeiro e querer aplicar isso no Brasil sem considerar as nossas particularidades e sem considerar também as particularidades daquele ordenamento jurídico que você estuda. Uma dica bem legal é ler o livro do Pierre Legrand, tá? Pierre Legrand, francês. Esse livro foi traduzido pelo professor Daniel Achen.
aqui de Curitiba, da Federal e da PUC Paraná, e neste livro, o professor Pierre Legrand, ele parte de uma premissa cultural, de uma perspectiva acolhedora da comparação, e não dessa perspectiva fria que acaba não considerando aí a cultura e as especificidades de cada país. Ali ele traça várias questões interessantes para você iniciar, então, o seu estudo em direito comparado e fazer um estudo em direito comparado. Tem vários exemplos e várias críticas muito legais em relação a esse tipo de estudo. E é muito importante que quando você utilize esse método comparado, que você tenha por base um autor como este que eu estou citando, por exemplo, e explique como é esse método comparado para você, de quais autores que tratam da metodologia comparada é que você parte, tá certo? Pessoal, além disso, um outro método é o histórico, observação da evolução histórica sobre o tema. Não é tão comum assim na nossa área, mas nós também podemos analisar as coisas sob este viés, sob essa perspectiva histórica, certo? Também é muito importante, por exemplo, se alguém estuda direitos humanos, a gente sabe que teve períodos, enfim, da história onde esses direitos humanos não foram respeitados. Então pode ser que alguém estude direitos humanos sob a perspectiva histórica, por exemplo, certo? Vamos lá, pessoal, continuando então aqui no nosso roteiro, esses são os principais métodos, esses 4, indutivo, dedutivo, comparado e histórico. E continuando no nosso roteiro, vamos passar a tratar das técnicas de pesquisa. Isso também é bem importante, pessoal. Vejam só, aqui eu trouxe nos slides várias técnicas de pesquisa e no vídeo eu não vou me ater aí a todas elas, porque são muitas técnicas, mas tem tudo no material para vocês, tá? Nós temos pesquisa quantitativa e qualitativa, tá? A qualitativa, ela não se preocupa tanto com a representatividade numérica, mas sim com um aprofundamento da compreensão do instituto, ela é diferente. Isso quanto à abordagem. Quanto à natureza, nós temos uma outra espécie de pesquisa, outras espécies de pesquisa que são a básica, que gera conhecimento para o avanço da ciência, e a aplicada, verdades e conhecimentos locais, é uma pesquisa dirigida à solução de problemas dessa comunidade local, uma pesquisa, então, aplicada ao contexto local. E, além disso, quanto aos objetivos, esta pesquisa pode ser exploratória, proporciona maior familiaridade com o problema para torná-lo mais explícito e construir hipóteses. A maioria das pesquisas exploratórias, inclusive, envolvem levantamento bibliográfico e ou entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com esse problema, E aqui é muito utilizado em pesquisa exploratória, tanto a pesquisa bibliográfica também, quanto a pesquisa, algum estudo de caso, enfim, específico. Além disso, temos ainda, quanto aos objetivos, a pesquisa descritiva, que descreve fatos e fenômenos da realidade. Aí é importante você observar se você realmente consegue observar todos os fatos e fenômenos da realidade, Mas, enfim, uma pesquisa que descreve alguns fatos. Temos também outra espécie de pesquisa que é explicativa, identifica os fatores que contribuem para a ocorrência dos fenômenos, explica o porquê das coisas por meio dos resultados oferecidos. E essa pesquisa que é explicativa, ela pode ser a continuação de uma outra pesquisa que é descritiva, Porque a identificação de fatores que determinam o fenômeno exige que este fenômeno esteja suficientemente detalhado, Quando você explica, você tem que descrever antes de identificar os fatores, identificar os fatores que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. E quanto aos procedimentos, nós temos uma espécie de pesquisa que se chama experimental, que exige um planejamento muito rigoroso, uma formulação exata do problema e das hipóteses que delimitam as variáveis precisas e controladas que atuam no fenômeno analisado. Temos também pesquisa bibliográfica, que é muito comum no direito, eu diria a mais comum, investigações sobre ideologias ou aquelas que se propõem à análise das diversas posições acerca de um problema, Como nós dissemos, você vai pesquisar um problema aí que pode ter algum tipo de implicação
algum tipo de polêmica, enfim, discussão na doutrina, e você vai então verificar nessa pesquisa bibliográfica quais são as diversas posições assumidas pelo doutrinador X, pelo doutrinador Y. Temos ainda a espécie de pesquisa documental, que recorre a fontes mais diversificadas. Essa também é importante a gente tentar utilizar no direito, sem um tratamento tão analítico, mas fontes diversificadas, né? Ela pode ser feita de forma direta ou indireta, né, dependendo da utilização de dados disponibilizados em outras pesquisas, né, como tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos, etc. Então, documental, são vários documentos. E uma outra espécie de pesquisa é a pesquisa de campo, né? Além da pesquisa bibliográfica e ou documental, né, realiza-se coleta de dados junto às pessoas, né, com recurso de outros tipos de pesquisa, como pesquisa ação, pesquisa participante, enfim. Essa pesquisa de campo é uma pesquisa que você analisa, por exemplo, faz uma entrevista, enfim, está realmente analisando aí o seu campo de trabalho na prática. E é claro que aqui, pessoal, nós deveríamos utilizar mais pesquisa de campo no direito e, né, deveríamos utilizar muito mais pesquisa de campo no direito. E, além disso, é sempre importante verificar o comitê de ética da sua instituição, porque se você estiver trabalhando com algum dado ou algum grupo que diz respeito a direito de pessoas vulneráveis, é claro que você precisa passar pelo comitê de ética para que essa pesquisa, enfim, esse projeto seja aprovado. Então, por exemplo, se você objetiva entrevistar detentas, né, entrevistar mulheres, né, que estão apenadas, enfim. Não sei, desculpe, não sou do direito penal, não sei nem se eu utilizei o termo correto. Mas vejam, se você busca esta entrevista com essas mulheres, é claro que elas estão em situação de vulnerabilidade, mas e se você quer só entrevistar, por exemplo, o dirigente de um abrigo? Você precisa também de passar pelo comitê de ética, enfim, para fazer a entrevista com o dirigente de um abrigo? Sim, porque envolve direito de vulneráveis. Mas aí, pessoal, vocês podem achar toda essa regulamentação no comitê de pesquisa, enfim, no site do governo, enfim, da educação, relacionado ao comitê de pesquisa. E para quem tiver interesse nesse tipo de pesquisa, pode me mandar um e-mail que eu explico melhor, dou mais atenção para esses casos que são mais específicos, e também trato da legislação com vocês, passo as normativas e toda a legislação pertinente a essas pesquisas, tá certo? Além disso, pessoal, outra espécie de pesquisa é a pesquisa ex post facto, utilizada quando há impossibilidade de aplicação da pesquisa experimental. Dados coletados após a ocorrência do evento. Primeiro o evento acontece, depois você coletou os dados sobre esse evento. Investiga possíveis relações de causa e efeito entre um determinado fato identificado pelo pesquisador e um fenômeno que ocorre posteriormente. Por exemplo, evasão escolar. Então tivemos aqui a desistência de vários alunos. Vamos verificar o porquê que isso aconteceu? Então vamos fazer uma pesquisa ex post facto, ou seja, após a verificação dos fatos. Concluímos que é porque eles não gostam da professora de metodologia, por exemplo, né? Então, brincadeiras à parte, né? Mas evasão escolar é um tema, por exemplo, que pode ser pesquisado depois de que o fato aconteceu, tá certo? Vamos lá, pesquisa de levantamento, usada em estudos exploratórios e descritivos. Levantamento de uma amostra ou levantamento de uma população, também designado censo. Vantagem de conhecimento direto da realidade. Então, levantamento é o censo, é essa pesquisa, né, que você vai fazer esse levantamento realmente direto da realidade. Então, vamos verificar quantas geladeiras tem, vamos perguntar de casa em casa para saber quantas geladeiras existem em cada uma das casas, fazer uma média, enfim. E é por aí, pessoal, é uma pesquisa de levantamento mesmo. Pesquisa com survey, que é outra espécie de pesquisa. Obtenção de dados sobre as características ou as opiniões, de determinado grupo de pessoas indicado como representante de uma população-alvo, utilizando um questionário. Então vejam, aqui, pesquisa com survey é quando você pesquisa diretamente com aquela população específica, com uma população-alvo. Então, dentro de uma empresa, dentro da escola da magistratura, enfim, dentro de você pesquisa, você faz esse levantamento, você faz esses questionamentos, essa obtenção de dados com uma população específica. Nós também podemos utilizar essa técnica, esse meio, essa espécie de pesquisa.
Além disso, também temos outra espécie de pesquisa que se chama estudo de caso, utilizado amplamente nas ciências biomédicas e sociais. Podem ser estudados, casos múltiplos. Vários indivíduos, várias instituições, etc. O pesquisador não intervém na unidade social, instituição, programa, pessoa, mas revela como percebe essas pessoas ou essa instituição, enfim, esse programa, certo? Então, estudo de caso, mais utilizado, então, em ciências sociais e ciências biomédicas e, né, envolve, então, esse estudo que é de um caso, mas veja que aqui é muito importante destacar que o pesquisador não está intervindo naquela realidade. Não é uma pesquisa que intervém, que modifica a realidade. O estudo de caso, ele analisa, mas ele ainda está distante do seu objeto de pesquisa. E uma outra espécie é a pesquisa participante, envolvimento do pesquisador com a pessoa investigada. Exemplo, quando o pesquisador vai lá para uma ilha conhecer os nativos e aí ele participa realmente daquela convivência, daquela pesquisa. Ele tem que participar da pesquisa, essa pesquisa participante, como o próprio nome já diz. Além disso, pessoal, pesquisação. Participação planejada do pesquisador na situação investigada. Transforma as realidades observadas, transforma a realidade observada, apesar das críticas, né, pessoal? Aí, essa pesquisa é usada por pesquisadores com ideologias reformistas também. E aqui tem um trecho bem interessante, aqui nessa parte de espécies de pesquisa, eu retiro algumas coisas do Manual da Federal do Rio Grande do Sul e de outros livros de metodologia diversos também, mas eu tenho aqui as referências para vocês nos slides, no material que eu vou passar, né, por e-mail. Vejam só, o objeto da pesquisa é uma situação social situada em conjunto e não um conjunto de variáveis isoladas que se poderiam analisar independentemente do resto. Então vejam, pesquisação é uma participação planejada do pesquisador na situação investigada que transforma essas realidades observadas. Em regra, não é a pesquisa mais comum no direito. Pesquisa etnográfica, estudo de um grupo ou povo, observação participante, entrevista intensiva e análise de documentos, interação entre pesquisador e objeto pesquisado, flexibilidade para modificar os rumos da pesquisa, ênfase no processo e não nos resultados finais, a visão dos sujeitos pesquisados sobre suas experiências, a não intervenção do pesquisador sobre o ambiente pesquisado, a variação de período que pode acontecer em meses, em anos, né? Essa pesquisa etnográfica, por exemplo, é muito comum em relação a processos educativos, então também não é a mais aplicada na nossa área. Além disso, pesquisa etnometodológica. Analisa estratégias que as pessoas utilizam cotidianamente para viver. Objetiva compreender como as pessoas constroem ou reconstroem a sua realidade social. Procedimentos que as pessoas utilizam para concretizar as suas ações diárias. E aqui o pressuposto dessa espécie de pesquisa. Fenômenos sociais não determinam de fora a conduta humana. Exemplos de instrumentos utilizados. Observação direta, a observação participante, entrevistas, estudos de relatórios e documentos administrativos, gravações em vídeo e em áudio, certo? Pessoal, isso era o que eu tinha para falar até a parte metodológica, de metodologia. Todos esses itens aqui tratados hoje dizem respeito muito ao seu projeto, enfim, de pesquisa, a elaboração do seu projeto de pesquisa. E na próxima aula, na próxima videoaula, nós veremos a organização do texto, organizando o seu texto, como você organiza, sumário, capítulos, qual é a proporção, enfim, a gente vai tratar um pouquinho de toda essa organização do seu texto, certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham sempre em mente todas essas dicas, esses livros que eu mencionei para vocês, que são muito importantes também. E além disso, pessoal, gostaria de ressaltar que continuo à disposição de vocês sempre pelo e-mail, pelo contato, né? Também tem o Instagram, enfim, outros canais de comunicação que vocês podem aí me encontrar para a gente conversar mais sobre metodologia e sobre pesquisa. Será sempre um grande prazer. Abração, até mais!